Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar, por favor. Bem, algumas pessoas se agrupam em torno de Jesus Cristo no Evangelho de hoje, e é sobre um certo grupo de pessoas que nós vamos fixar nossas considerações hoje. Nós vemos os criados, nós vemos flautistas, já vamos explicar o que é isso, e nós vemos algumas pessoas sendo irônicas com o que nosso Senhor tinha falado para o pai dela, dizendo que ele não deveria ter receio e dizendo para os outros que ela não tinha morrido, que ela só dormia. Bem, os criados, eles se limitam a manifestar para o pai da menina, que é Jairo, que a filha dele tinha morrido e de que não valia a pena incomodar nosso Senhor por causa disso. Lembro algumas pessoas que falam assim, se tem algum problema, vem me procurar. Ah, padre, eu não queria incomodar. Desânimo disfarçado de caridade com o padre. Os flautistas, eles eram pessoas contratadas pela família, junto com outras pessoas que choravam, pagas especialmente nos velórios, para colocar um ambiente de tristeza no lugar. Fazia parte da cultura deles. E eles também servem de modelo para o desânimo. E finalmente as pessoas irônicas que debocham, é exatamente o termo que o Evangelho usa, de riem de Jesus Cristo até a derrisão, até o deboche, por causa dele ter dito que ela não tinha morrido, que ela só dormia e que ele ia acordá-la. Bem, todas essas pessoas, os criados, esses flautistas, essas pessoas que são pagas para colocar um ambiente fúnebre e triste no momento em que alguém morre, e as outras pessoas que estavam sendo irônicas com Jesus Cristo, elas compõem um grupo nessa cena aqui, uma cena real, de pessoas que são um bom modelo do desânimo. E é sobre isso, sobre o desânimo, que nós vamos fazer algumas considerações hoje. É curioso ver que o desânimo é realmente uma doença espiritual, um problema da alma, extremamente difundido, não só a nível individual, mas em nível social. As pessoas, elas têm o péssimo hábito, e eu digo que é péssimo, porque não tem outra classificação a ser dada. Eu digo que é um hábito, porque elas adquirem essas coisas, reiterando voluntariamente disposições que elas têm. Pode até ser que a pessoa tenha uma disposição, mas ela reitera voluntariamente aquilo e ela enraiza um mau hábito de desânimo por culpa pessoal. As pessoas e as sociedades, conjuntos de pessoas, têm o péssimo hábito de oscilar entre o otimismo e o pessimismo. Só para dar um exemplo de como no Ocidente isso foi acontecendo, na época de Leão XIII, no final do século XIX, era a fé na ciência, a fé no progresso, a fé na técnica. Aí depois veio a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, crise econômica, falências, um período de desânimo brutal nas pessoas, casos inúmeros de suicídio. A psicologia, a psiquiatria, a psicanálise tiveram um impulso enorme no começo do século XX, por causa desse tipo de comportamento das pessoas. Essa oscilação brutal entre o otimismo na fé na ciência, no progresso, na razão humana, e depois um desânimo brutal por causa das guerras, depressão econômica, problemas familiares, por causa de tudo isso. Depois veio o otimismo pós-Segunda Guerra Mundial, o pacifismo, a humanidade vai se dar as mãos e a paz vai reinar no mundo. A arte moderna, na arquitetura, queria construir uma casa modelo para cada cidadão.
cada um teria direito a uma casa funcional, né? E os artistas plásticos, os arquitetos, os governos associados dariam para as pessoas uma vida urbana, né? Razoável, né? Cidades planejadas, né? Onde tudo tinha sido pensado para o conforto e a otimização da vida social das pessoas, né? E hoje em dia, os especialistas de filosofia da arte dizem que nós vivemos no mundo favela. As pessoas têm habitações precárias, vidas sociais péssimas, a vida familiar é horrível, né? E não são os católicos que falam isso, né? E isso é um padrão péssimo das pessoas de oscilar, seja no modo delas lidarem com as coisas, seja de realmente fazer as coisas acontecerem assim, oscilando entre o otimismo e o pessimismo. Não é à toa que a psiquiatria, a psicanálise e a psicologia tiveram tanto crescimento no século XX. O pessimismo é um defeito da inteligência, é um problema intelectual, né? Um defeito intelectual, que a gente diz, usando uma expressão técnica da filosofia atomista, ela reside na razão prática. A razão especulativa é a nossa inteligência dedicada ao conhecimento de verdades que não tem nenhuma finalidade, em primeiro lugar, prática. Matemática, biologia, né? Filosofia. Nós dedicamos nossa inteligência para o conhecimento de verdades teóricas, pelo simples prazer de conhecer a verdade das coisas, de ter uma visão razoável do porquê as coisas são como elas são, de compreender a ordem do mundo, o porquê das coisas. E quando a nossa inteligência se dedica a isso, nós chamamos ela de intelecto especulativo. Mas quando nós pegamos as verdades teóricas que nós aprendemos com o nosso intelecto especulativo, e com a nossa mesma inteligência, a mesma, o ser humano só tem uma, né? Ele aplica essas verdades teóricas na execução de coisas. Aí nós damos um outro nome para a nossa mesma inteligência, que é de intelecto prático. E o pessimismo é um problema do intelecto prático. O pessimismo, ele distorce a realidade e o modo de lidar com as coisas na realidade. E é uma espécie de daltonismo da inteligência. Vejam, é possível fazer um paralelo entre os olhos físicos, nossos olhos corporais, e a nossa inteligência. Os nossos olhos, quando eles se dedicam a olhar as coisas com atenção, eles veem os objetos com nitidez, eles veem o contorno das coisas com precisão. E é possível fazer um paralelo, então, entre os olhos físicos e a nossa inteligência, porque a nossa inteligência, quando ela reflete sobre as coisas, quando ela se dedica a pensar sobre as coisas, ela vê as coisas com mais nitidez. Que coisas, padre? As causas das coisas, as consequências das coisas, a natureza das coisas, o que as coisas são, as relações entre elas. E aí, quando a gente vê as relações entre as coisas, as causas, os efeitos das coisas com mais nitidez, se eu sou um professor, eu pergunto para o meu aluno, está claro agora? E o aluno fala, sim, professor, as coisas estão claras agora. Quer dizer que tem luz. É óbvio que não tem luz de verdade na inteligência. A luz é um ser criado, material, uma criatura material, né? Ela vale para os nossos olhos físicos. São os olhos físicos que percebem a luz. Não é o nosso olfato, nem nossa audição, nem nosso paladar, nem nosso tato, é a nossa visão. Se nós não temos olhos ou se eles não funcionam, adeus luz, adeus percepção de luz. E quanto mais luz tem no ambiente, mais nitidamente eu vejo as coisas. É horrível dirigir no final da tarde. A distinção entre as coisas na hora de dirigir é difícil, um pouco mais difícil do que quando em pleno dia. Porque as coisas não estão tão claras, então eu não tenho tanta nitidez ao ver as coisas. E quando eu faço um paralelo da visão física do meu corpo com os meus olhos, que são esses órgãos do sentido da visão, com a inteligência, eu digo que quando eu reflito sobre as coisas, quando eu vejo as relações entre elas com mais nitidez, quando eu vejo mais consequências, com mais profundidade, quando eu consigo dar satisfação das causas das coisas com mais nitidez,
eu digo que as coisas ficam mais claras e que agora eu tenho luz, mas é por analogia. Pois bem, então é possível fazer também, não só um paralelo quanto ao modo de funcionamento dos nossos olhos físicos e nossa razão intelectual abstrata, enfim, imaterial que lida com abstrações, é possível fazer um paralelo também com os defeitos que a visão física tem e que a nossa inteligência tem na hora de considerar as coisas. Tem pessoas que têm miopia espiritual. Elas não conseguem ver as consequências da coisa lá na frente. Elas são precipitadas. Elas não conseguem refletir no que os atos delas vão dar lá na frente. Porque como os míopes, eles não veem lá longe. É preciso corrigir isso aí. Tem pessoas... Também os escrupulosos podem ser chamados de míopes espirituais. Porque nada melhor que o míope para ler as coisas bem de perto, letras bem pequenininhas. Eles veem bem aquelas notas de rodapé, mas as minúsculas, né? Tem gente que tem escrúpulos, né? As coisas mais pífias, mais irrelevantes, são pecados gravíssimos. Miopia espiritual. Também tem aqueles que têm hipermetropia espiritual, né? Eles não estão nem aí para a perfeição. Eles não se preocupam em fazer bem feitas as coisas. Grosso modo, as coisas vão saindo, mas eles não veem os detalhes que Deus também considera. Lembre-se, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, a respeito de Jesus Cristo, quando ele curou o surdo-mudo. No final, os judeus falam assim: ele fez bem todas as coisas. Tem gente que tem dificuldade por preguiça, falta de esforço, foi mal formado, né, a considerar os detalhes das ações também, não por afobação e ansiedade, e não de modo escrupuloso, mas por desejo de perfeição. E assim como tem míopes na vida espiritual, como tem hipermétropes na vida espiritual, tem daltônicos também. O daltonismo faz com que as pessoas não vejam certos matizes de cor. E o desânimo é um daltonismo na vida espiritual. As cores sombrias, os tons mais escuros, mas ele vê assim com uma perfeição imensa. E os tons mais claros, os tons mais luminosos, passam assim desapercebidos. Isso precisa ser corrigido na vida espiritual, né? O desânimo, ele é um daltonismo na vida espiritual das pessoas. Ele não percebe os aspectos mais claros e luminosos da vida. Ele não percebe que se Deus coloca ele numa situação apertada, graças a Deus que é apertado, assim ele não sai do caminho certo. Porque se o caminho é largo e nada aperta ninguém, as pessoas seguem pelo caminho que mais lhes dá na telha. Elas fazem um monte de bobagens. Mas quando a situação é apertada, elas ficam no lugar. Pode ser que ela se arranhe um pouco, que ela tenha que olhar com muito mais atenção para onde pisa para não torcer o pé ou esbarrar em alguma coisa. Pode ser que ela se machuque um pouco, porque as coisas são apertadas e difíceis. Mas assim como no mundo natural, são por essas trilhas que a gente chega em lugares bonitos, porque os caminhos amplos, que não são apertados nem difíceis, levam a gente para um monte de grama, e só, né? Assim também na vida espiritual, Deus coloca a gente em situações apertadas para manter a gente na linha. Pouco importa se a gente acaba se raspa um pouco ou não, tem algum machucado ou não, Deus fica muito contente que as pessoas se mantêm na linha quando elas têm um grande problema na vida. Porque se nós não tivéssemos nenhum grande problema na vida, Deus nossas bobagens procurariam milhares de bobeiras com as quais se ocupar. E as coisas sérias com as quais a nossa existência tem que se preocupar, ficariam de lado. Mas o pessimista não vê isso. Ele não vê que os problemas que Deus dá para ele têm matizes claros e luminosos na frente dele. Que as finalidades boas e os proveitos bons que vêm das dificuldades que Deus dá estão na frente dele. Mas ele é daltônico, ele não vê. Essas nuances de cor, ele não vê. Isso precisa ser corrigido, isso daí. O pessimista, ele aumenta o mal presente, ele exagera o mal futuro, ele não tem esperanças, e ele pensa assim, já que a coisa não vai dar certo mesmo, né, então, para que ter iniciativa em corrigi-las? E como as possibilidades de correção
realmente funcionam quando a pessoa está a fim de tomá-las para si, e elas de fato funcionariam, porque na verdade não são esperanças probabilísticas, são esperanças condicionais. Se você levar isso a sério, a coisa vai bem. Não assim, você vai se dedicar ao máximo e você tem 1% de chance de se corrigir. Não é assim. Quando a gente fala de probabilidades na vida espiritual, não são probabilidades casuais, estocásticas, aleatórias como jogar dados. São probabilidades condicionais. Se você levar a sério, a coisa funciona. A probabilidade está no quanto de engajamento a pessoa tem, não na aleatoriedade. O pessimista não vê isso. E é o modo próprio de lidar com as coisas quando a paixão dominante na pessoa é a paixão de tristeza. Vejam, existe aquilo que nós chamamos de pecados capitais ou de vícios capitais, são 7. É uma inclinação para um certo pecado que faz com que outros maus hábitos e consequências gravitem em torno dele, como os planetas têm luas. E é como uma espécie de maestro da orquestra. Quer dizer que a gente pode ter outros pecados, mas eles têm sua origem numa má inclinação viciosa, num vício capital, que se chama capital porque ele é a cabeça dos outros. As pessoas têm também um temperamento, grosso modo são 4. Esses temperamentos também dão inclinações boas e ruins, que devem ser adestradas. E as pessoas têm paixões dominantes. Não são sinônimo dos nossos pecados capitais. Há 11 paixões. Amor e ódio, alegria e tristeza, desejo e aversão, audácia, temor, esperança, desespero e ira. São paixões, são sentimentos, são afetos. E cada pessoa tem uma tendência a ter uma dessas 11 paixões como predominante. Óbvio que isso acarreta vantagens e desvantagens. Mas há pessoas que têm como paixão dominante a tristeza. E essas pessoas elas têm que tomar muito cuidado, porque a tristeza é uma paixão complexa. Não vem ao caso tratar da tristeza aqui a fundo, exigiria um belo tratado sobre ela. Mas vale a pena apontar algumas coisas que nos interessam com relação ao desânimo, sobretudo as pessoas que têm como paixão dominante a paixão de tristeza. A paixão de tristeza causa um movimento centrípeto na pessoa, ela se fecha em si mesma. E isso é um problema, porque ela perde a visão do fim último da existência dela, que é a salvação da alma dela. Lembre-se do exemplo que foi dado algumas vezes, de que se a gente está na beira do mar, na praia, e a gente quer fazer uma linha reta ao longo de toda a praia, com uma vara na mão, que só tem um jeito dessa linha sair reta, olhar para frente. Se eu olho para frente, a linha sai reta. Na minha vida, se eu nunca perco de vista a finalidade pela qual eu existo, que é a salvação da minha alma, o conhecimento da verdade numa vida virtuosa, no exercício das virtudes teologais para a salvação da minha alma e da glória para Deus, e o resto tem pouca importância. Lembre-se do pensamento da caridade. Bem ou mal, faça chuva, faça sol, pouco importa, se Deus tira a glória disso, está bom. Mas se a pessoa começa a olhar para o pé dela, e aí adiante, com a vara no chão, na areia, é certo que essa linha vai sair torta. Porque a pessoa perdeu de vista aonde ela tem que ir. Eu, para mim, comigo, tal pessoa me provocou, tal coisa me desagrada, tal coisa eu não suporto, eu, comigo, para mim. E a tristeza, ela causa um movimento centrípeto na pessoa, em que ela começa a perder de vista o fim último da existência dela, para a qual ela foi criada, e ela fica o tempo inteiro pensando, para mim, comigo. Isso é um problema, isso daí. As pessoas têm tristeza, elas têm que acabar com isso. Elas têm que se dominar. Elas precisam se dominar. Elas precisam adestrar essa tristeza. Isso é o primeiro problema da tristeza. O segundo problema é que a tristeza, justamente porque causa esse movimento de interiorização excessiva e egoísta, diminui as energias da pessoa. E ela então não toma iniciativa para resolver as coisas.
E ela então começa a achar justamente que possibilidades de melhora não são condicionadas ao esforço dela, são condicionadas à aleatoriedade matemática, do acaso. Por causa da tristeza. A tristeza faz a pessoa pensar desse jeito. Ela precisa corrigir esse modo de ver as coisas por causa da tristeza que ela tem. Ela precisa corrigir a tristeza dela. Depois, a pessoa, ela começa, então, a querer justificar uma preguiça baseada em razões. Ela começa a querer arranjar razões para justificar com falsos raciocínios a falta de tomada de providência da parte dela com os problemas da vida. E ela começa a ver problemas na vida dela como insuperáveis, só que ela não se dá conta que ela tem problemas que são do exato nível dos problemas que todo mundo tem. Meu marido é assim, minha esposa é assim, meus filhos, etc, etc. Eu tenho tal e tal problema. Meu parente é assim, assado e cozinhado. E a minha vida é um mar de tormentos. Sua vida é igual a de todo mundo. No geral, salvo um caso um pouco particular, que existe, lógico, a média das pessoas é ter mais ou menos os mesmos problemas. E ter esses problemas faz parte da vida. Nós não estamos no céu ainda. E a pessoa, ela faz uma análise, ela tem uma balança que pesa demais com problemas pífios. Quando nós servimos o exército, nós caminhamos 40 quilômetros num dia, com 40 quilos nas costas, debaixo da chuva, o pé doendo, a gente dormiu pouco, não comeu ainda, o capitão fica gritando na sua orelha, ai de você se você reclamar. Então você aprende rapidamente a fazer as pazes com o sofrimento e a tocar o barco, porque senão você não faz nada. Para chegar no final do dia e montar a barraca, receber instrução para fazer mais coisa, depois você vai comer. E o exército ensina as pessoas a fazerem as pazes com os sofrimentos, porque senão você não faz nada na vida. E isso não é privilégio de só quem faz o exército. Isso não é privilégio de algumas pessoas iluminadas que entenderam assim finamente uma coisa que ninguém vê. Todo mundo tem que fazer isso. Senão não é possível tocar uma família adiante. Não é possível tocar uma escola adiante. Não é possível tocar uma capela para frente. Mesmo a minha vida pessoal. De modo que a tristeza faz a pessoa ter uma avaliação das coisas que é desproporcional. Não é à toa que a psicanálise, a psiquiatria e a psicologia tiveram um crescimento assim formidável no final do século XIX, na primeira metade do século XX, por falta de bom senso das pessoas. Tem algumas causas da tristeza, então algumas causas físicas, doenças, né? Cansaço, eu quero dizer assim, realmente ocupações que dominam a vida da pessoa e que, por falta de equilíbrio, deixam ela assim, com os afetos perturbados, né? Isso reflete no modo dela ver as coisas e na vontade. Se necessário, procure um médico. Se necessário, procure um médico. Lógico que as pessoas que têm problemas ou de depressão ou análogos a isso, que não são propriamente depressão, mas é uma predisposição mais notável a isso, e a coisa se encaminha para isso, é compreensível que elas tenham vergonha de reconhecer isso. Porque o ser humano é um animal racional, e o racional é a nossa parte mais digna. De modo que quando a gente tem uma doença física no corpo, na nossa animalidade, isso nos dá uma certa vergonha, mas nada comparado quando a gente tem um problema na nossa parte intelectual. A vergonha é muito maior. Por essas pessoas, elas precisam admitir com humildade que elas têm um problema para resolver isso daí. Ao invés de ficar perpetuando por um falso pudor diante de um médico, que elas têm que resolver um problema. E se precisar tomar remédio, tem que tomar remédio. Deus fez os médicos para ajudar as pessoas. Não é para ficar tendo o que a gente chamava no seminário de pseudo-sobrenaturalismo. Não, só a oração vai resolver meu problema. Se o problema é médico, se ele é médico, vá no médico. Tenha uma higiene de vida razoável. Como é que uma pessoa acordando às 11 da manhã, indo dormindo às 3 da manhã, como é que uma pessoa que come qualquer coisa em qualquer horário, como é que uma pessoa que assiste horas de televisão,
fica o tempo inteiro na frente de aplicativos, de rede social, como é que essa pessoa não vai adquirir crise do pânico? Como é que essa pessoa não vai adquirir depressão, bipolaridade, toque? Ela tem uma higiene de vida péssima. É evidente que isso dá problemas. E como o padre Daniel já falou, mas faz quase 10 anos que nós falamos isso. Agora que saíram alguns programas, as pessoas ficam um pouco mais atentas, mas faz quase 10 anos que a gente aponta os problemas de uma falta de higiene de vida equilibrada. E a pessoa continua levando uma higiene de vida desequilibrada, ela tem uma vida desequilibrada, e ela acha que porque ela vai rezar mais, isso vai resolver o problema dela. O problema dela é problema de razoabilidade, antes de ser um problema de oração. Depois, como eu disse, tem problemas psicológicos de pessoas que têm tendência à tristeza, são pessoas melancólicas. Tá? Santa Teresa d'Ávila, ela se ocupou muito disso. Ela fala assim, uma monja melancólica basta para acabar com a paz de um mosteiro inteiro. Ela fala isso nas fundações. O padre Crisógono, na biografia de São João da Cruz, ele fala assim, inimigo dos espíritos melancólicos. As pessoas imaginam São João da Cruz, aquele espanhol colérico, duro, né? Com a cara séria, né? Inimigo dos espíritos melancólicos. Quando reparava na tristeza de algum dos seus súditos, pegava-lhe na mão, não o deixava enquanto não visse ele alegre e otimista. Uma alegria permanente iluminava constantemente o rosto dele. Gostava de fazer rir todos os seus frades. Inimigo dos espíritos melancólicos. E o primeiro inimigo dos espíritos melancólicos deve ser o melancólico. Você é melancólico, você deve ser o seu primeiro inimigo. Esse péssimo hábito de ficar alimentando tristezas que não são razoáveis. Esse daltonismo intelectual de ficar vendo só as matizes escuras das coisas. Isso é uma coisa que espanta, é ver pessoas que são atacadas de melancolia, crises de melancolia, né, de desânimo, né, e elas são destituídas de um radar natural, de um faro, para perceber que ela tem um problema. E quando alguém vai falar com elas falam assim, é assim, eu fico triste. É assim, eu já me acostumei. Eu nem sei mais como é ser de outro jeito. Mas como pode? Eu estou falando sério. Isso não é normal. São Tomás, ele fala claramente numa outra parte da Suma Teológica, outra parte sobre a tristeza, ela vai no sentido oposto ao movimento vital das pessoas. As inclinações naturais das pessoas de gozar a vida. No sentido virtuoso, de aproveitar as coisas boas da vida de modo virtuoso. A tristeza vai contra isso e é uma inclinação natural. E é espantoso ver pessoas que são destituídas desse olfato, desse faro, desse radar natural de perceber, não, pera lá, isso que está acontecendo comigo não é razoável. É necessário combater isso daí. O primeiro inimigo do melancólico tem que ser o melancólico. O melancólico não se dá conta de que a melancolia e o desânimo é uma tentação em sentido estrito. Ele acha que tentação é tentação de gula, tentação contra a pureza, tentação de orgulho. O desânimo é uma tentação que consegue fazer a pessoa cair em tentação em tudo. E o problema da pessoa desanimada é que ela não vê o desânimo como uma tentação. Ora, ela é a rainha das tentações. Porque ela consegue, numa tentação só, pegar todas as esferas da vida humana. É a pior tentação que é possível ter. E a pessoa não toma providência. Como é possível? Que ela falte com esse faro natural, que é uma inclinação de qualquer ser vivo, de fazer com que a vida dele funcione. É interessante ver no hospital, quando a gente vê crianças nascendo, elas têm dificuldade, você vê a criança lutando para poder respirar. As pessoas não morrem assim sem mais nem menos. Elas se esforçam para se manter vivas. E esse reflexo na vida espiritual e na vida humana das pessoas melancólicas, isso falta. E isso não é natural. E a pessoa tem que tomar cuidado com isso daí, mas cuidado quer dizer que ela precisa resolver. Bem, ela consegue golpear a esperança dos outros, envolve as pessoas assim na sombra do pessimismo, pessoas que tomariam iniciativas na presença do melancólico, um melancólico realmente assim, modelo,
ficam totalmente desanimadas também de fazer alguma coisa. Isso é péssimo, tem muito bem que deixa de ser feito por causa disso, né? Impede o bem que podia ser feito, leva as pessoas a não tomar providência por falta de ação. A pessoa começa a adquirir um péssimo hábito enraizado de preguiça, ela camufla isso com falsas razões e com falsos raciocínios, né? Se não é possível fazer nada, por que eu vou trabalhar? E deriva também de uma má compreensão da graça. Caríssimos, a graça não vai fazer o papel da nossa vontade. São duas coisas realmente distintas que se unem para colaborar uma com a outra para fazer uma boa obra para o céu. Toda dona de casa sabe que para ter café é necessário de água e pó de café. Só água é necessário para fazer café, mas não é suficiente. Só pó de café é necessário, mas não é suficiente. A graça, ela é necessária para a vida espiritual, mas ela não é suficiente. É necessário que a nossa vontade tome as rédeas das coisas e leve a graça a sério. Eu já falei várias vezes que eu vi na universidade pessoas com uma vida péssima, cujo princípio de vida era tudo menos católico. Elas, quando elas queriam fazer alguma coisa, defender uma tese de mestrado, apresentar um projeto de iniciação científica, elas passavam horas estudando, elas se dedicavam a sério, elas deixavam de fazer coisa. Eu conheci uma moça na faculdade que tinha as ideias péssimas, ela falava para mim: padre, quando eu vou estudar, eu desligo o celular, eu deixo ele de lado, e eu só retomo ele no final, eu só pego ele de volta no final da manhã, senão eu sei que eu não vou estudar. Essa pessoa estava longe de ser católica. Mas o que acontece com ela? Lógico que ela tem problemas. Ela corre sério risco de se condenar se ela não se converter. Mas como ela sequer sabe que existe uma coisa chamada graça, ela nem conta com isso porque ela ignora da existência disso. Ela acha que tudo depende dela, ela vai lá e faz. E é óbvio que Deus dá graça mesmo para os ateus, para eles fazerem o bem. Quando um ateu precisa fazer o bem, Deus dá graça para eles. Deus está o tempo inteiro querendo dar graça para as pessoas. E Ele dá as graças suficientes, inclusive, para quem não é católico. Para que essas pessoas se orientem em direção à igreja e possam se salvar. Mas como essas pessoas ignoram que a graça existe, elas não ficam achando que é só rezando para Deus dar uma graça assim absolutamente onipotente, né? Sem nenhum esforço da parte delas, as coisas vão funcionar. Elas acreditam que as coisas dependem só delas, então elas vão lá e fazem. E a coisa funciona. E Deus está dando a graça para elas. Mas elas não sabem. Elas acham que depende só delas. Nós sabemos que a graça existe, mas é necessário ter uma visão adequada da graça. Ela é necessária, mas não é suficiente. E as pessoas achando, a partir de uma visão errônea da graça, e as relações da graça com a natureza humana e com a vontade humana, elas acabam achando que porque Deus não deu uma graça suficiente, e Deus sempre dá, por isso eu não fiz as coisas que eu tinha que fazer. Negligência sua. Isso é causa de desânimo também. E causa tristeza, porque de fracasso em fracasso, por mal concepção do que é a graça e da sua relação com a vontade, a pessoa tem uma vida estéril. São Paulo é fantástico, ele fala na epístola de hoje: fazei como eu faço. Mas quem é capaz de fazer de falar uma coisa dessa para os outros, né? Sigam o modelo que eu vos dei, está na primeira linha do evangelho da epístola de hoje. E depois em outra parte ele fala: a graça em mim não foi estéril. Porque ele tomava a rédea das coisas, ele levava as coisas a sério, com a vontade dele. Aí a graça produzia frutos, né? Bem, pela exposição disso é fácil ver então a solução do desânimo e da tristeza. É necessário que nós nos baseemos em razões para que esse daltonismo intelectual seja aniquilado da nossa alma. Ele precisa ser tratado. E nós tratamos isso nos baseando em razões. Padre, que razões são essas? Aquelas que nós estamos o tempo inteiro dando para vocês nos sermões, nas conferências espirituais, nas pílulas espirituais, nas formações para os jovens adultos e para as mulheres jovens, nos terços dos casados. Nós, o tempo inteiro, nas direções, nas confissões, nós damos razões. Essas razões precisam entrar e ficar na cabeça, na nossa cabeça, na nossa inteligência. Elas precisam ser usadas. Passar do intelecto especulativo para o prático. Um médico, ele estuda muito, mas quando ele vai fazer uma cirurgia, ele não carrega um carrinho de livros com ele e ele consulta ali na hora. Ele guardou tudo na cabeça dele e ele usa.
Um advogado no tribunal, ele não pode ficar com um carrinho de livros ali. Ou ele reteve tudo na mente dele, ou então ele não vai fazer as coisas acontecerem. E quem vai se prejudicar são os outros. As razões que nós damos devem ser usadas para que a gente trabalhe o nosso interior de maneira voluntária e ponha fim nesse daltonismo intelectual que se chama desânimo. Desânimo é péssimo. Acho que é a pior tentação que alguém pode ter. As pessoas ficam preocupadas com outros tipos de tentação, né? Como se elas fossem as piores tentações do mundo, né? O desânimo é a pior tentação que alguém pode ter, e o problema é que a pessoa não vê como tentação e ela não toma providência porque ela falta com esse faro natural e se dá conta de que aquilo ali é uma coisa completamente absurda. Contrária à inclinação natural de um ser vivo de levar a vida dele de maneira feliz. É necessário tomar providências em relação a isso, né? Confiança no Sagrado Coração de Jesus, né? Uma coisa acho que mais magoa o coração de Jesus, ele vê as pessoas acharem que ele não sabe o que ele está fazendo. Que a providência não sabe o que está fazendo. Santa Gertrudes tem um episódio na vida dela que é belíssimo, né? Então ela estava doente, com febre, não sabia se ela ia melhorar ou se ela ia piorar. Então o Sagrado Coração de Jesus, Nosso Senhor, apareceu para ela e tinha saúde e doença em cada mão. E ele falou assim: Gertrudes, escolhe o que você quer. Aí ela afastou as mãos dele e abraçou o Sagrado Coração dele e falou: o que o coração do Senhor quiser, para mim está bom. E ele falou assim: já que renunciais à sua vontade, para fazer inteiramente a minha vontade, abandonando-se inteiramente a minha vontade, eu derramo sobre ti toda a alegria que o meu coração tem. E ela ficou feliz. Esse é o segredo de ser feliz, é fazer a vontade de Deus. Do contrário, cada um de nós fica dando murro em ponta de faca, fica enxugando gelo, lutando contra Deus, que não vai se dar por vencido, né, com relação aos desígnios que ele tem. Porque Deus tem a inteligência dele, ele tem as intenções dele e ele vai fazer acontecer, mesmo se as pessoas são contra. Pois bem, por misericórdia, né, jamais deem alimento para essa péssima visão, esse péssimo defeito da inteligência, que atinge assim um dos constituintes do nosso ser, que é a nossa animalidade racional, que é o desânimo. Né? Tenham confiança na providência, confiem na providência, ela sabe o que faz. Tenham estima pelo que o Sagrado Coração de Jesus escolhe para as pessoas, para cada um de nós, né? E confiem na bondade de Deus, vejam Ele, mas é necessário fazer um esforço como um pai, mas como o melhor pai do mundo, e é o que Ele é. E esse é o segredo, é a gente ser feliz. E se Ele precisar ressuscitar alguém, Ele vai fazer. Se Ele precisar fazer um milagre na vida da gente, Ele vai fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.